Olá! Há 20 anos que se comemora oficialmente o 25 de maio como o Dia Nacional da Adoção. Essa data é importante porque dá visibilidade à temática através da promoção de debates sobre um dos princípios mais importantes do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é o direito da convivência familiar e comunitária com dignidade. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam para a existência de quase 900 crianças e adolescentes em 87 serviços de acolhimento no estado da Paraíba. Dessas, apenas 151 estão aptas à adoção, sendo que 70 estão em processo. Por outro lado, 450 pessoas na Paraíba estão habilitadas a se tornarem pais e mães adotivos. Mas eles têm preferências acerca dos filhos que querem adotar. O Câmara Aberta de hoje vai falar sobre a adoção. Como é, quem pode, como funciona, o que significa para todos que estão envolvidos no processo. Conosco aqui em estúdio está o juiz Adailton Lacer. Ele é titular da primeira Vara da Infância e Juventude da comarca de João Pessoa e também membro nato da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, SEJA. Fique ligado com a gente, o Câmara Aberta está só começando. Doutor Adailton Lacer, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Michele, é sempre um prazer participar com vocês aqui. Então, é fato que o senhor já trabalha com criança e adolescente, com essa questão da adoção já há bastante tempo, muitos anos. Quais são as circunstâncias principais que levam essas crianças, esses adolescentes a estarem em instituições disponíveis para um processo de adoção? Bom, a adoção ela é o último recurso que a justiça usa para a colocação de uma criança em família substituta. Quando há algum tipo de violação, quando os pais perdem esse poder familiar sobre seus filhos, aí o poder público coloca essas crianças nas instituições e elas são cadastradas para ficarem aptas à adoção. Mas isso a gente tenta reintegrar essas crianças à sua família natural, quando não é possível, a uma família extensa e, não sendo possível, aí sim, são encaminhadas para a adoção. Certo, mas aí elas chegam por diversos caminhos, assim, uma mãe solteira que não queria aquela gravidez, não queria aquela criança no momento, ou até por uma questão de orfandade, né? A criança ficou órfã, não tem ninguém da família que queira, ou por uma questão de violência, um contexto de violência urbana, familiar, enfim? Sim, tudo isso. A adoção voluntária, essa entrega voluntária da mãe, ocorre com muita frequência. É um direito dela e a justiça acata e protege e ampara também essa mãe que entrega voluntariamente. Quando também casos de orfandade, casos em que os próprios pais perdem esse poder por questão de drogadição ou de violência física, abuso sexual, quer dizer, são vários motivos que levam os pais a perderem esse poder sobre seus filhos. Normalmente, essas crianças sofrendo essa violação precisam, evidentemente, de proteção. O ECA diz exatamente isso, que a toda criança e adolescente deve ser dada a proteção integral. A gente viu aqui, logo na abertura do nosso programa, que são quase 900 crianças e adolescentes em 87 serviços aqui de acolhimento no nosso estado. Mais dessas, apenas 151 estão à disposição para adoção, 70 estão nesse processo. Por que há essa discrepância tão grande entre o número de crianças que estão acolhidas e as que podem estar aptas à adoção? Porque nem toda criança ou adolescente que se encontra dentro de uma instituição de acolhimento ou uma família acolhedora, ela está disponível para adoção. Às vezes ela está ali apenas passando um curto período enquanto se resolve uma questão de habitação dos pais, uma questão de saúde, de drogadição. Então, elas não vão para a adoção imediatamente. Então, o acolhimento é para amparar a criança, para protegê-la durante um determinado momento. Quando, como eu disse anteriormente, quando esses pais perdem o poder familiar, o antigo pátrio poder sobre seus filhos, aí sim, elas ficam aptas a adotar. E muitas vezes a criança, com adolescente,
elas não querem ser adotadas, elas preferem que sair dali, cuidar da sua vida, às vezes até ajudar seus irmãos. Ela é consultada, ela não é forçada a ser criança de menos idade, não. A gente busca logo colocar ali uma família substituta. Antigamente, um bebê muitas vezes chegava à casa de alguém porque alguém não queria aquela criança e deixava lá na porta. As pessoas que são mais antigas se lembram bem disso. O bebê simplesmente, alguém escutava um chorinho, estava ali na porta, um bebê que era entregue na porta aleatoriamente. Hoje em dia não se pode mais fazer isso. Até pode, mas assim, aquela pessoa que recebe não pode adotar dessa maneira, como era antigamente. Qual é o processo? Como é? Eu queria que o senhor explicasse didaticamente como é o processo legal para a adoção. É engraçado que é um dado histórico. Nós já tivemos aqui em João Pessoa, ali na rua João Machado, uma chamada A Roda dos Enjeitados. Isso é bem antigo, né, doutor Adailton? Então, a mãe que chegava, colocava... Era um cilindro, né, redondo, você abria o cilindro, colocava a criança ali dentro, girava, tocava um sino e ia embora. Então, os religiosos iam lá, acolhiam aquela criança, criavam até os 18 anos e depois aquele jovem de 18 ia embora. Esse fato de se colocar o filho na porta de alguém, isso foi usado muito, era muito comum, tanto aqui quanto no interior. E as pessoas registravam como seu filho, é o que nós chamamos, entre aspas, de adoção à brasileira, que não é permitido por lei, porque a qualquer momento essa adoção pode ser anulada, esse registro pode ser anulado. Basta que a mãe se arrependa e chegue na justiça e diz, olha, eu dei meu filho para fulano, agora eu não quero mais, eu quero ele de volta. Aí isso cria um problema... Isso é um problema seríssimo, por isso que não é permitido. Hoje a adoção ela tem que ser feita legalmente, através da justiça. A criança ela é cadastrada, os pretendentes são habilitados através de um processo, uma formação psicossocial e jurídica. Então, tem todo um cuidado com esse processo de adoção. E aí sim, esse processo feito pela justiça, ele não pode ser anulado. A mãe, se arrepender amanhã, acabou, ela perdeu o poder familiar. É diferentemente desse de entregar seu filho na porta de alguém. Essa mãe que se arrepende, mas que já perdeu o poder familiar, porque realmente a criança foi adotada de forma legal, ela só pode ter acesso a esse filho biológico se a família que adotou permitir. Sim, exatamente. E outro dado também interessante, que o ECA garante a todo adotado o direito de conhecer a sua família natural, conhecer a sua história. Então, após os 18 anos, ele pode ir ao juiz pedir vista do processo e saber quem é a sua mãe. Eu lhe digo já de antemão que esse índice é muito pequeno. São talvez 2% dos casos em que tem essa curiosidade. Essa curiosidade. Às vezes a pessoa diz, eu sei que eu vim de uma mãe biológica, mas a minha mãe é esta que me criou. De que forma é feita a aproximação das crianças e adolescentes desses pais que estão legalmente ali querendo adotar e se interessam por alguma das crianças que estão disponíveis para esse processo? Como é feita essa aproximação? É fato que não é assim, cheguei, eu quero aquele ali, levo e não é assim. Não é. A Vara da Infância e Juventude ela é composta de servidores chamados de equipe multiprofissional. São psicólogas, assistentes sociais, pedagogas. E essas pessoas que estão cadastradas, elas traçam um perfil da criança ou do adolescente que eles querem. Então, ali eles indicam sexo, raça, cor, grupo de irmãos, com doença tratável ou não, idade. Então, quando aparece uma criança com essas características, a equipe imediatamente entra em contato com aquele pretendente, ou casal, ou pessoa singular, e diz, olha, a criança que já chegou, se for bebê, está ali, a pessoa vai, faz o contato e começa o estágio de convivência acompanhado pela equipe com essa criança. Esse estágio de convivência, ele demora quanto tempo, doutor Adailton? Quando a criança é muito novinha, isso é muito rápido, 30 dias, 40 dias, até porque nós temos 120 dias para concluir um processo de adoção. Quando a criança é um pouco mais velha, já entende, aí às vezes pode estender um pouco mais esse estágio, porque às vezes a criança também, ela fica querendo também desconstruir um pouco a sua história, às vezes fica testando, saber se é amada realmente pelo aquele casal. Então, tudo isso é acompanhado com muita cautela pela equipe.
Quem quer adotar pode ser em qualquer formatação de família, um casal heterossexual, um casal homoafetivo, uma pessoa sozinha, uma mãe solteira ou um pai solteiro, tudo isso é permitido pela lei? Como é que funciona? Olha, para adotar precisa ter mais de 18 anos de idade, acima de 18 anos. Pode ser casado, solteiro, divorciado, casais homoafetivos. A lei não faz mais nenhuma distinção com relação a esse tipo de formatação familiar. Uma criança que está numa instituição aqui da Paraíba, por exemplo, ela pode ser adotada por casais que moram em outros estados e até outros países, doutor Adailton? Pode sim. A rigor, esse cadastro ele é nacional. Existe o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, o SNA. Então, você quando se inscreve, você diz, olha, eu quero adotar uma criança do Nordeste, ou da Paraíba, ou então do Brasil todo. É mais difícil, evidentemente. Por isso que as pessoas, às vezes, ficam separando as regiões que ela pretende. Às vezes, tem gente que só quer adotar uma criança em João Pessoa, porque é melhor de eu fazer esse estágio de convivência do que eu adotar uma criança lá de Cajazeiras, por exemplo. Porque tem que ir lá, pegar a criança, passar um tempo para adaptar e devolver isso aí. Então, normalmente, se faz dentro da cidade onde você mora, embora, como eu disse, o cadastro seja nacional. Estamos conversando sobre a adoção com o juiz Adailton Lacer, titular da primeira vara da infância e juventude da comarca de João Pessoa. A gente vai fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas e ver esse mundo girar em volta da lagoa. A vida está voltando ao normal, mas o trabalho da Câmara nunca parou, mesmo durante a pandemia. Vamos continuar a defender e cuidar de você. Câmara Municipal de João Pessoa. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então chegou sua vez de mudar de vida. Na nossa empresa, você fará viagens com todo conforto. Sem falar, claro, na segurança no trabalho, que é fundamental. Pode ficar tranquilo que nós cuidamos da papelada. E o melhor, você vai receber o justo por cada minuto trabalhado. Vamos acabar com o trabalho escravo no Brasil. Disque 100. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. A Câmara Municipal de João Pessoa trabalhou muito e rápido por você. Fez ampla reforma administrativa, comprou terreno para uma nova sede. Os vereadores trabalharam muito nessa pandemia, através de reuniões e sessões remotas. A Câmara doou R$300 mil ao Prontovida, referência ao combate ao Covid. A Câmara Municipal de João Pessoa trabalhou muito, trabalhou rápido por você. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista sobre adoção com o juiz Adailton Lacer. Doutor Adailton, a gente falou que as pessoas aptas à adoção, elas alegam ter preferências. Que tipo de preferências mais comuns são essas? O senhor que está aí acompanhando esse processo já há tanto tempo. Olha, isso é engraçado que é uma preferência nacional. Ou seja, tanto faz aqui na Paraíba, como no Rio de Janeiro, como no Amazonas, eles preferem crianças do sexo feminino de até no máximo 2 anos de idade. E aí predomina mais assim a questão da cor da pele, porque as pessoas querem um filho com as suas próprias, que pareçam com você, que tenham as suas próprias características. Se você é uma pessoa de pele clara, você quer uma criança de pele clara. Se você é moreno, quer uma criança de pele escura. Mas isso a gente tenta mudar exatamente com os cursos preparatórios de adoção, que nós fazemos aqui em João Pessoa, 3 vezes ao ano. Mas como é que o senhor vê essa questão, do ponto de vista das crianças que estão lá, na expectativa de terem um lar, de terem uma família? Esse tipo de preferência, ela gera um pouco de ansiedade nessas crianças? Claro, quando você visita uma instituição de acolhimento e que se depara com aquelas crianças que estão ali acolhidas à espera de uma família, você percebe claramente a angústia que elas já se sentem, elas vão chegando 5, 6, 7 anos e não são adotadas, elas começam a ficar preocupadas. Toda pessoa que chega, elas, você é minha mãe, você não quer ser minha mãe, me leva para sua casa, exatamente porque gera essa angústia, essa expectativa, né? Isso não acontece quando é bebê, né? Bebê não passa uma semana. Muito rápido. É rápido, né? O que acontece quando uma criança dessas vai crescendo, sem ser adotada, né, e completa os 18 anos, chega à maioridade? Ela tem que deixar imediatamente essa instituição, ela vai para onde? Olha, as instituições de acolhimento, elas são dotadas também de equipe técnicas, né? Também tem psicólogas, assistentes sociais, cuidadores, enfim. Então, essa equipe e toda a rede de atendimento, CRAS, CREAS, o próprio Judiciário, o Ministério Público, as redes de atendimento vai trabalhando a autonomia desse jovem para que um dia, quando ele sair da instituição, ser encaminhado para o mercado de trabalho, já está estudando. Toda a instituição, ela tem por obrigação de colocar a criança na história. A coordenadora da casa, da instituição, ela é a guardiã dessas crianças. Da educação. Então ela faz esse papel como se fosse uma mãe, né? Ela tem que cuidar disso. Então essas crianças são encaminhadas completamente. Já aconteceu muitos casos, com 18 anos, não foi adotado ou não quis ser adotado e vai seguir sua vida no mercado de trabalho. Às vezes, se não tem casa, se arranja uma casa, se arranja um auxílio aluguel ou então encaminha para uma república. Entendo. Ao longo de toda a sua experiência nessa área de adoção, por estar como titular da Vara da Infância e Juventude, sem citar nomes, é claro, mas existe algum tipo de história, de processo de adoção que particularmente tenha lhe tocado? Sim, quase que todos eles. Veja só, nós trabalhamos com angústia, com dor, com sofrimento, com violência. Isso tudo é o substrato da Vara da Infância e Juventude. Isso traz muito sofrimento para quem se envolve, tanto para o juiz, servidor, Ministério Público, Defensoria Pública. Agora, a adoção é o único momento que a gente consegue unir riso e lágrima. Então, a gente fica feliz.
Os pais, quando terminam a audiência, abraçam as crianças, quando eles já podem se manifestar, eles vêm, abraçam o juiz, tira foto com o juiz, com a promotora, e a gente sempre chora no final e sempre ri, porque está vendo ali que aquela criança vai ter um futuro que ela tanto desejava ao sair de uma instituição de acolhimento. Quando existe, assim, um ou mais irmãos numa instituição para serem adotados, e aí uma pessoa interessada, mas quer levar apenas uma criança para adotar, isso, de certa forma, não é traumático também? A gente trabalha com isso. Olha, eu vou contar um caso. Era uma médica e o esposo também da área de saúde. Elas queriam adotar uma criança e a gente fez várias audiências concentradas dentro da própria instituição com todos os integrantes da rede de atendimento, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Secretaria de Saúde, enfim. E conseguimos convencer essa mãe de que ela deveria levar os 2 irmãos. Então, na terceira audiência, ela chegou e disse, eu vou adotar os outros 2. Então, levou, que é muito difícil você adotar 3 filhos de uma vez, né? Por isso que a gente só faz a separação dos irmãos em última hipótese. Agora, tem casos, tivemos um caso aqui de uma mãe com 9 filhos. Então, é difícil você adotar 9 filhos. E uns mais velhos são idades variadas. E chegou um tempo que a gente, conversando, disse, olha, a gente tem que encaminhar os mais novos, que têm mais chances de serem adotados, imediatamente para adoção, porque os mais velhos estão tendo dificuldade. E a gente sabe que é muito difícil, talvez até impossível, alguém adotar 9 filhos de uma vez só. É muito complicado, realmente é muito difícil. Fala um pouco assim sobre a importância das campanhas para a adoção, doutor Adailton, porque a gente vê que todo ano, especialmente nessa época, no mês de maio, quando chega a data, né, oficial do Dia da Adoção, a gente vê muitas campanhas. Qual a importância que ela tem? Os resultados na prática que vocês veem em relação a isso? Bom, a data 25 de maio, quer dizer, além de ser uma data emblemática, a importância, como toda data, né, que se refere a algum dado, contra a violência sexual de criança e adolescente, enfim. A data da adoção não é diferente, ela busca chamar a atenção para esse instituto tão bonito que é a adotar. Porque às vezes as pessoas querem ter uma família e querem fazer a coisa muito rapidamente. E por isso que abordam mães grávidas, oferecem vantagens pecuniárias, fazem aquela adoção brasileira. As campanhas é exatamente para conscientizar as pessoas a agirem de forma correta e procurarem a justiça, se informarem, se capacitarem. Porque quem garante que você vai entregar um filho para uma pessoa e se aquela pessoa não tem nenhuma vocação para maternagem, se é um psicopata, se é um pedófilo, quer dizer, a mãe não sabe disso. Quem vai ter certeza e segurança disso é quem é da área, ou seja, é uma equipe multiprofissional que vai fazer essa avaliação. Então, as campanhas são importantes nesse sentido, para sempre alertar e conscientizar a população desse instituto tão bonito que é a adoção. É possível adotar sem necessariamente levar essa criança para casa? Porque eu vi que tem umas formas de algumas pessoas se apadrinhar, responsabilizar de alguma forma por crianças que estão nessas instituições. Explica melhor para a gente entender isso. Nós temos aqui em João Pessoa um projeto, Meu Padrinho Legal, que é exatamente isso. Você não quer adotar, mas quer ajudar uma criança de certa forma. Então, nós temos 3 modalidades de apadrinhamento. Tem um apadrinhamento afetivo, que é esse que você pode levar a criança para casa, nos finais de semana, levar a um shopping, passear, dar carinho, amor. Tem o apadrinhamento social também, que você apenas ajuda. E o financeiro, que você pode nem ter contato com essa criança, você apenas ajuda, dá um dinheiro, paga o colégio, um tratamento odontológico, enfim, compra as necessidades básicas dessa roupa. Então, são 3 modalidades. A financeira pode, inclusive, ser feita por pessoa jurídica. Empresas podem fazer esse tipo de apadrinhamento também. E acontece muito. Nós temos um grupo já capacitado, preparado para isso. Não é toda e qualquer pessoa, porque a gente tem muito cuidado. A gente não vai entregar uma criança para qualquer um que queira... Para fazer um passeio aleatório com a criança de uma instituição dessa, sendo que a pessoa não tenha... Não tem que ter preparo e receber da justiça uma
carteira de identidade para essa finalidade. Na definição não do juiz, Adailton Lacer, mas do homem, do ser humano, do pai, de família, o que é adotar? O que é adoção? O que é que ela representa? A adoção, ela é mútua. A família é adotada pela criança e a criança é adotada pela família. Então, se não houver essa simbiose, a adoção ela não é bem sucedida. Então, eu vejo como uma... Quando nós somos escolhidos para sermos pais ou mães biológicas, a gente não escolhe nada, né? O filho pode vir com saúde ou não, pode vir com algum defeito congênito. E quando a gente vai adotar, a gente tem esse direito de escolher. E muitas vezes a adoção é tão bonita que as pessoas escolhem crianças com patologias não tratáveis e mesmo assim levam para casa conscientes de que aquela criança não vai ficar boa daquela doença, mas mesmo assim eles querem adotar. Eu acho que isso é uma demonstração de amor muito grande. Um amor que não vem do sangue, vem de um chamado, de algo que a pessoa simplesmente olhou para aquela criança e sentiu aquela missão com ela. Pois é, exatamente. E existem, né, os grupos de apoio à adoção que também fazem um trabalho paralelo ao da justiça, nesse sentido também de dar apoio a essas pessoas que querem adotar, né? Então, é muito bonito. Tanto que existe um dia da justiça, você não tem um outro processo que tenha um dia, né? O dia da falência, o dia da violência doméstica, mas existe o dia da adoção. Veja como é tão importante isso. Então, para encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse aqui os contatos para as pessoas que estão assistindo e gostariam de conhecer um pouco mais todas as formas de adoção ou de apadrinhar essas crianças que estão aí nas instituições. Bom, os contatos são, você pode comparecer ao Fórum da Infância e Juventude, tem também o e-mail adoçãojpa@tjb.jus.br e os telefones estão na página do Tribunal de Justiça da Paraíba. Juiz Adailton Lacer, titular da Primeira Vara da Infância e Juventude de João Pessoa, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Câmara Aberta. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Fique ligado, semana que vem a gente volta com outro assunto para você. A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta Fala, cidadão! Qual a função da Câmara dos Vereadores? Você sabe dizer quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa? Muita gente não sabe quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. Não sabem diferenciar a Câmara da Assembleia Legislativa ou mesmo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Muitas vezes confundem o que é dever da Prefeitura com o que é dever da Câmara dos Vereadores. E para comprovar se realmente existe tanta dúvida e confusão, nada melhor do que perguntar para os moradores da cidade o que eles pensam. Câmara Municipal, é lá que se cria o novo, lugar onde se dá aval e ainda é a casa do povo. Sobre a Câmara dos Vereadores, eu acredito que seja algo que seja para fortalecer a população, né? Tipo, no sentido de os vereadores têm que se juntar para crescer mais a cidade. A Câmara dos Vereadores, eu acho que tem que ter esse olhar. Eu acho que nossos 27 representantes têm que ter esse olhar para a nossa cidade, para estar, claro, vendo as parcerias com o governo do estado, com o governo municipal, para ver que cada vez mais essas coisas da Câmara Municipal estarem avançando, né? Eu digo essas coisas da Câmara Municipal, mas nossos vereadores e vereadoras. Apresentar projetos para facilitar a abertura de negócios. Eu acho que os vereadores deveriam trabalhar assim, incansavelmente, né? Porque eles trabalham incansavelmente atrás do voto. Então trabalhe também para a segurança, para a limpeza, desenvolvimento da cidade, tá entendendo? Responda o nosso voto,
projetos para criar infraestrutura, para atrair investimento e para facilitar a abertura de novos negócios para oferecer emprego a essa massa de jovens que está aí sem esperança, principalmente jovens da periferia. Como a gente pode ver, tem muita gente que não sabe ao certo quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. E olha, isso é comum. A literatura sobre esse tema mostra que é assim no Brasil todo. Então o desafio é informar as pessoas, porque quando elas ficam sabendo podem cobrar, podem exigir mais e podem também ajudar a Câmara dos Vereadores a desempenhar o seu papel que é tão importante para a comunidade. Um oferecimento Câmara Municipal de João Pessoa.